Boa noite. Boa noite. Vamos hoje começar mais um bate-papo. Temos um tema bem interessante, fermento espiritual, a ação do pensamento em nossas vidas. Esperar o pessoal entrar. Tá bom o som? Estão conseguindo nos ouvir bem? Hoje nós vamos ter a Paola, do canal Visão Espírita, com a gente. Esperar a Paola entrar aí para que a gente possa convidar ela para participar do nosso bate-papo. O pessoal tá entrando. Esperar a Paola aqui. Ai, que bom, o pessoal tá avisando que o som tá bom. Tomara que a gente tenha aí bons momentos de bate-papo. Paola já deve estar entrando em seguida aí. Ver como é que tá a conexão. O pessoal tá entrando. Boa noite a todos. Avisar a Paola que a gente já tá ao vivo. Para que ela possa vir aqui participar com a gente. O pessoal tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Pouco a pouco a Paola deve estar chegando aí. Oh, chegou a Paola. Tudo bom? Deixa eu convidá-la aqui para a gente começar esse papo. Oi, Paola. Oi, Tudo bem? estou bem, e Tudo bom com você? você? Tudo jóia. Que Seja bom, então. bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui A com gente está você feliz hoje. também. Estamos muito felizes de ter aceitado o nosso convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre fermento espiritual, a ação do pensamento aí nas nossas vidas, falar um pouquinho sobre energia, sobre influência. E é um tema muito gostoso. É Muito mesmo, gostoso mesmo. O dá pessoal tá vontade de entrando ficar aqui. conversando até. É verdade, né? E é como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A live passa tão rápido. Às vezes a gente faz um roteiro, prepara toda uma estrutura e quando vê o tempo voa. Mas vamos Verdade, aproveitar aqui o nosso momento da melhor maneira possível. com certeza, tenho certeza que vai ser bem gostoso, produtivo e eu espero que o pessoal também aproveite, comente, participe junto conosco, né? Participe, faça pergunta, é verdade. É isso que faz ficar gostoso, né? Fica bem É, isso gostoso o nosso mesmo. bate-papo. Bom, a gente vai fazer uma leitura de uma mensagem, né? Para que a gente possa também ir se harmonizando, o pessoal ir aí se concentrando aí no tema da noite no bate-papo. Vamos fazer uma prece de abertura. Aí depois a gente começa a conversar. Mas inicialmente eu quero apresentar a Paola, né? A Paola Asturiano. É assim que pronuncia teu sobrenome? Isso. Paola, fundadora do canal Visão Espírita. Como a gente conversou um pouquinho para se conhecer um pouco antes, é de Londrina, Paraná.
é espírita de berço, né? Desde bebezinha, desde barriga da mãe. E assim, tão jovem, tão linda, já como evangelizadora do movimento espírita, cuidando aí de jovens, de crianças, né? E trabalho em 2 casas nessa área da evangelização de jovens, que é lá em Londrina, no Centro Espírita Nosso Lar e o Centro Espírita Alta de Souza. Trabalho lindo aí de vocês e lindo também o teu trabalho no canal Visão Espírita, né? Que tu tenha sempre muito sucesso. Vou fazer a Eu leitura. agradeço. Obrigada, Paula, por estar aqui com a gente hoje. A leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem tem por título Escritores. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas. Jesus. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e reflete com sinceridade na paz que desejas intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. E agora vamos acalmar um pouquinho o nosso coração, tentar sintonizar com o nosso anjo de guarda, os benfeitores amigos, para que nós possamos entrar neste momento de alimentação espiritual, nutrir a nossa alma de amor, de esperança, fortalecer a nossa fé. Pedir a boa espiritualidade que possa nos inspirar, que a nossa conversa possa ser bem conduzida, que seja um bate-papo agradável para todos nós que estamos participando deste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Bom, Paula, vamos começar nosso bate-papo, então, né? Vamos Como lá. a gente colocou, a ação do pensamento, o poder do pensamento, energias, influências, o fato da gente pensar consciente, são temas e frases que às vezes está, como a gente diz, na boca do povo, né? É comum a gente estar falando essas expressões, mas às vezes a gente não compreende a profundidade que elas têm. É importante a gente entender esse mecanismo da lei do universo, da lei que nos rege e da importância que é isso tudo na nossa vida, né? E hoje a gente está aqui refletindo um pouquinho sobre esses temas à luz do Espiritismo, para que a gente possa extrair bons resultados, que a gente consiga aí nesse bate-papo esclarecer um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, compreender, para realmente aplicar, né, no nosso dia a dia.
E tu sugeriu o tema, né? Quando a Jéssica me passou fermento espiritual, eu assim, Jéssica, o que a Paola quis dizer com fermento espiritual? Já dá aquela curiosidade, né? E esse alimento invisível, tão presente na vida de cada um de nós, como foi uma sugestão tua do tema, eu gostaria que tu explicasse para todos nós aqui um pouquinho mais da escolha deste tema para a noite de hoje. Bom, vamos lá. Eu gostaria primeiramente de mais uma vez, né, falar boa noite a todos, pessoal que está aí entrando, que participem conosco, comentem, porque é isso que fica legal, né, como a Patrícia disse no início. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz e espero aí contribuir com vocês, sempre quando vocês precisarem, estamos aí, tá? Aqui pertinho do Paraná, né? Já vamos torcer pro próximo. Isso, quem sabe um dia presencial também, né? Porque eu falo isso para todo mundo, conhecendo cada um de um canto do país, eu falo, gente, vamos, depois dessa pandemia, todo mundo vai querer viajar, né? É verdade. Mas então, fico muito feliz. E sobre o tema, né, fermento espiritual, que a Patrícia já falou, meu Deus, né, me passaram esse tema, eu falei, o que é isso? Ai, na realidade, né, a criação do tema não é meu. Eu tirei de duas mensagens do livro Fonte Viva, que é um livro do Chico Xavier psicografado, né, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E nessas duas passagens eu achei interessante porque Emmanuel cita a mesma passagem de Paulo, que fala exatamente sobre esse tal do fermento, né? Posso até citar aqui para vocês. É de Paulo, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, onde ele diz: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É uma pergunta, na realidade, né? E aí, na realidade, eu só conhecia uma dessas mensagens do Fonte Viva depois que eu fui pesquisar e vi que tinha outra, né? Na verdade, elas são complementares e elas vão trabalhar sobre o mesmo assunto, que é o fermento espiritual. Que, como a Patrícia já disse aqui, está relacionado, né? O que é esse fermento espiritual, a nível espiritual? O que fermenta? O que, né, faz crescer? O que levê dessa massa toda? Nada mais é do que o nosso pensamento. Então, e principalmente a nível espiritual, né? Um fermento espiritual, porque às vezes aqui, quando encarnados, a gente não dá muito crédito para o nosso pensamento. Mas nós sabemos que a nível espiritual, o pensamento, ele é essencial, é o que nos conduz. E a gente não tem segredos, né, na espiritualidade. Um está conseguindo enxergar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Então, por isso que ele é assim tão importante. E ele que vai nos conduzir mesmo, como se fosse o nosso combustível. E aí a passagem em si, né, essas duas são tão maravilhosas, porque o Emmanuel faz toda uma construção de pensamento até chegar, né, por que existe esse fermento espiritual e por que o pensamento é considerado esse fermento espiritual, que eu falei, nossa, eu preciso trabalhar algum dia essas passagens, né, porque elas são muito boas mesmo. Depois, quem quiser fazer a leitura, a passagem 76 e a 108 do Fonte Viva. Então, o primeiro start, né, o primeiro momento foi através do livro Fonte Viva. E aí eu comecei a pensar um pouquinho mais sobre o pensamento em si. Porque a gente sempre estuda aí dentro do espiritismo, nas aulas, né, dá na evangelização, escuta nas palestras, enfim. E no próprio Livro dos Espíritos, a gente sempre gosta de focar lá na parte da influência dos espíritos sobre a nossa vida. Então, isso a gente já está careca de saber já, né? Que os espíritos, sim, influenciam muito em nossa vida, a todo momento. A gente esquece que eles estão aqui, mas eles estão aqui nos influenciando, estão prestando atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E se a gente se deixar levar, eles realmente nos conduzem, né? Só que a gente não para pensar, pelo menos digo por mim, na influência que nós
exercemos sobre o nosso próximo e também que ele exerce sobre nós. E aí eu digo de encarnado para encarnado. Que às vezes a gente fica tão preocupado com a espiritualidade, né? Ou coloca a culpa na espiritualidade, né? Que é o caso de, tipo, qualquer coisinha que acontece na sua vida, é obsessor, é obsessão, né? A gente tem essa coisa. Então, sempre a gente quer jogar a culpa para a espiritualidade, seja algo bom ou algo ruim, uma influência boa ou ruim. Mas a gente também exerce influência aqui entre nós, né? E a gente não presta atenção. Então, pensando nisso tudo, eu quis refletir sobre isso, né? Achei importante a gente pensar isso, porque eu sempre gosto de falar aqui no Visão que acho que é muito importante a gente refletir sobre as coisas, sobre os estudos, sobre os livros que a gente lê, porque nós temos a razão para isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho pensar sobre o nosso pensamento. Olha que, que Não, profundo, né? e é muito Porque importante. Pode continuar. é, não, só continuando para fechar, porque por que que é legal pensar sobre o pensamento? Porque ele é muito rápido, né? E às vezes é muito automático e a gente não presta atenção no que a gente pensou. Porque quando a gente vai lá chegar até a ação de fazer algo ou de falar em si, a gente dá uma filtrada antes, né, de falar ou de fazer alguma coisa. Agora, o pensamento, às vezes, a gente não filtra nada, né? Deveríamos. Mas vem lá, né? Olha uma coisa, já tá julgando, outro, olha o outro ali, já fala, meu Deus, né? Já começa a reclamar internamente ali com Deus e isso não é bom, né? Então, diante de todas essas reflexões, é, eu gostaria de falar disso aqui com vocês hoje. Então, acho que vai ser algo bem legal. Vai ser sim. E tu colocando essa questão da influência espiritual, que tudo a gente acha que é espiritual, né? Eu gosto muito de uma fala do Décio, que ele coloca assim, né? Que quando a gente está encarnado, é dos dois lados, né? Nem tudo é só material e nem tudo é só espiritual. Então, essa desculpa que a gente tem também, às vezes achando que é tudo de fora, né? Ou do espírito, ou até o do outro, a energia do outro, a vibração do outro. Ah, encontrei alguém que não tô legal, não fiquei bem. E às vezes não passa de ser assim dentro de nós, né? Não é tão longe assim essa influência, né? Porque tem a nossa própria influência também, né? Dos nossos pensamentos sobre nós mesmos. E tu colocando essa situação assim do outro, né? De estarmos influenciando o outro e o outro nos influenciando, eu gosto de pensar também assim no nosso processo evolutivo, né? Porque ninguém progride, ninguém se aperfeiçoa sem este contato social, né? Ainda bem que mesmo nessa época de pandemia a gente está conseguindo manter esse movimento espiritativo, conhecendo pessoas do Brasil todo, né? Mas vale a gente sempre afirmar que não é preciso, às vezes, a gente apenas saber viver, né? A gente precisa também saber conviver. E essas obras todas, como tu colocou, que tem para a gente refletir, usar a nossa razão, nosso intelecto para explorar elas e aprender com elas, Emmanuel nos coloca também que nós refletimos entre si, né? De forma recíproca. Então, assim, as nossas palavras, os nossos modos, né? Os nossos atos, toda a nossa influência pesa também na balança do mundo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Já tem aquela frase que eu gosto muito de Francisco de Assis, quando ele diz assim: pregue o evangelho o tempo todo e, se precisar, use palavras. Essa frase ela é linda, né? Porque às vezes a gente, como colocou, a gente pensa tão rápido, não filtra pensamento, quando vê já está respondendo, a gente não analisa de que forma a gente está atuando e de que forma a gente está influenciando a vida do outro. E às vezes uma palavra que a gente fala, às vezes sem pensar, que para nós não tem um significado, afeta a vida de alguém de uma forma tão grandiosa que a gente não tem essa dimensão, né? E o Espiritismo nos convida a pensar sobre tudo isso. A influência que a gente faz na vida do outro, a influência que o outro faz na nossa vida, nos apresenta um Deus, né? Que é a inteligência suprema, que controla tudo, que governa, que sustenta a criação.
E nós nos relacionamos dessa forma, né? Através do pensamento. Então, tem aquela frase, para mim te fazer a primeira pergunta, digamos assim, que a gente sempre escuta, né? O pensamento gera a vida que nós procuramos. Eu acho que no meio espírita, quem costuma assistir aí as palestras do Haroldo, a palestra do Rossandro, é comum eles colocarem isso, né? O pensamento gera a vida que nós procuramos. E se fosse assim fácil, basta a gente mudar o pensamento e a nossa vida tá toda regenerada, né? Renovada. A gente pode concluir a live assim, muda o teu pensamento. E agora eu e a Paola vamos ficar aqui batendo papo, né? Mas não é assim tão fácil, né? Então, quando Emmanuel nos diz que a mente é o espelho da vida em toda parte, fala pra gente um pouquinho sobre o pensamento, a força do pensamento e a ação do pensamento na nossa vida? Muito bem. Continuando aí o que você comentou sobre que nós convivemos com os outros e nós precisamos uns dos outros, isso é muito real, né? Não tem como a gente fugir disso, porque aí seria fácil também, né? Fala, nossa, mas é tão difícil de filtrar meus pensamentos, minhas atitudes, conviver é difícil, que nem você disse. Então, nossa, ótimo, então eu vou me afastar das pessoas, ficar isolada e pronto, vou, né, evoluir sozinha. Olha que perfeita essa vida. Mas nós sabemos que não é assim, a gente não tem como fugir. A gente precisa um do outro, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo de que você precisa do outro. Você vai no banco pagar uma conta, você precisa ali do caixa que está trabalhando. Você vai na padaria, você vai em qualquer lugar, você precisa das pessoas. Isso são detalhes mínimos do nosso dia a dia, mas a gente sabe que a gente precisa uns dos outros, às vezes em momentos muito maiores e grandiosos, né? Então, e é exatamente isso que Emmanuel vai trazer nessa passagem, né? Só para iniciar a falar da força do pensamento, eu vou ler as 3 primeiras frases, que ele já vai resumir isso, de que ninguém vive só, um precisa do outro. Então, ele vai dizer o seguinte: o fermento é uma substância que excita as outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Então, a gente está ali se influenciando sempre. E aí ele já fala, ninguém vive só. E essa frase ele fala nas 2 passagens, tá? Nas 2 passagens ele vai dizer, ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. E para finalizar, os raios da nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Então é inevitável esse entrosamento de pensamentos, né? O meu, com a da Patrícia, com as outras pessoas que eu convivo, e a gente não percebe, mas é natural, a gente vai convivendo com as pessoas, vai se relacionando e a gente está trocando energias, trocando pensamentos, desejos, sentimentos. E mais uma vez, ninguém vive só, então a gente precisa um do outro. Então, já como a gente não tem como fugir disso, a gente tem, para a gente evoluir, a gente tem que conviver, tem que nascer dentro de uma família, tem que viver em sociedade, daí a gente vai para a escola, tem um outro ciclo social, a gente vai trabalhar, tem um outro ciclo, enfim, né? A gente encontra pessoas em todos os lugares e a gente precisa delas para evoluir, para aprender muitas coisas. Então, já como que a gente não pode fugir disso, então vamos cuidar do que estamos fazendo, da nossa ação, né? Aí mais palpável, né? Que os outros estão vendo o que eu estou fazendo. Então vamos prestar atenção também nos nossos sentimentos, porque eu digo que é tudo um ciclo, né? O pensamento puxa o sentimento, que puxa a ação. Então um é ligado ao outro. É lógico que a minha ação e a minha palavra pode ser totalmente diferente do que eu sinto realmente, do que eu penso. Mas, mesmo assim, um acaba por conduzir o outro. Então, se eu quero mudar o meu pensamento, que ao meu ver é o mais difícil da gente controlar, porque ele é automático muitas vezes, então vamos prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos desejos,
né? O que nós realmente gostamos, o que nós realmente queremos ser ou mudar, enfim. E também o que nós estamos mostrando para o nosso próximo através da ação, da palavra, do olhar, dos gestos, enfim. Porque isso também é muito importante, né? Nós sabemos que a força do exemplo, ela é inevitável, ela é inabalável. Não tem como eu modificar a minha ação para o próximo. Ele está ali vendo. Às vezes eu acho que ele não está percebendo o que eu estou fazendo, mas ele está ali vendo. Então, a força desse pensamento é isso. Primeiro, porque ele vai conduzir tudo que eu estou sentindo, tudo que eu vou praticar, tudo que eu vou mostrar para o outro. E isso vai ser uma grande influência na vida do outro, mesmo eu achando que não é uma influência. E segundo, que a nível espiritual é mais forte ainda, como nós dissemos no início, porque é o combustível que vai me conduzir para onde eu quiser estar. Então, o pensamento, ele é uma força criadora, ele vai plasmar. Então, principalmente a gente vê, né, na literatura espírita em relação aos espíritos que desencarnam. Então, eles se veem em lugares, em situações, porque eles estão presos naquele pensamento, né? Ou dentro da antiga casa dele, ou, enfim, num lugar terrível, porque ele está ali com algum sentimento, algum pensamento ligado a alguma pessoa, alguma situação que ocorreu, ou não, está num lugar tranquilo, já consegue, né, ser encontrado, ser auxiliado, porque o seu pensamento está mais brando, o seu sentimento também. Então, ele é nosso combustível. A gente pode fingir que ninguém está prestando atenção nos nossos pensamentos, mas os espíritos estão sabendo tudo que a gente está pensando, mesmo que a gente pratique o contrário. Então, uma força, assim, enorme, que a gente não consegue nem auferir agora encarnado, né? A gente só vai perceber depois que a gente desencarnar e relembrar de todas as coisas que a gente já fez e o quanto a gente poderia ter evitado ou não, ou feito diferente, com a simples força do pensamento, que é esse start. É verdade. Tu foi colocando, né, a situação do pensamento, da força do pensamento, eu fui colocando, eu lembrando assim também, né, que como é tudo interligado, né, é através do pensamento também que a gente se relaciona com Deus. Né? E às vezes a gente esquece disso. E é através do pensamento também que a gente se relaciona com o outro. Porque por mais que a gente está vendo a atitude do outro, no fundo a gente consegue perceber aquela energia, aquela vibração. A gente recebe através do pensamento os influxos, né, da espiritualidade amiga que vão estar aí nos impulsionando para o nosso progresso espiritual. E assistindo uma palestra do Haroldo, achei bem interessante também quando ele fala sobre aquele livro Pensamento e Vida, que ele disse que também é através do pensamento que às vezes a gente estaciona o nosso processo evolutivo. Porque às vezes a gente fica preso em alguma experiência do passado, seja dessa vida ou seja de uma outra vida. Essa experiência fixa em nós alguns elementos, sejam eles intelectuais ou sejam eles emocionais, e aí a gente acaba estacionando, assim, para falar a palavra bonita do Emmanuel, né? Para não dizer assim que a gente está travado. Mas, na verdade, assim, o pensamento ele é tão grandioso, realmente é uma força, uma potência tão grande da nossa alma, que tanto pode nos elevar, como pode nos paralisar, né? E aí a importância da gente conhecer um pouquinho isso. Eu achei muito bonito quando tu colocou a situação da gente utilizar a nossa inteligência para pensar a respeito do nosso pensamento, né? E com tanta literatura aí à nossa disposição para isso, porque Deus nos deu a inteligência justamente para que a gente possa discernir, para que a gente possa escolher, para que a gente possa administrar, né, o nosso patrimônio, que é a nossa vida e que é a nossa história espiritual. E é através da nossa razão, da nossa consciência que Deus se manifesta com a gente, né? Então, tô colocando assim muito bonito, né, da gente estar conhecendo os nossos sentimentos, para que isso possa estar conduzindo melhores ações na nossa vida, né? Porque a gente consegue identificar assim quando não tá legal, quando já tá bom, o que precisa ser mudado, né?
em todos os domínios do universo, a gente consegue perceber essa influência que temos um na vida do outro, né? E aí, para que a gente possa, digamos assim, aprofundar um pouquinho nesse tema do pensamento, a imagem que a gente projeta, né? A disposição que a gente encara a nossa vida, a maneira como a gente interpreta as pessoas que chegam na nossa vida, ou as circunstâncias que nos acontecem, ou seja, a maneira que a gente recebe, que a gente acolhe, né, e que a gente reage com relação a isso, acaba influenciando muito o nosso destino, né? Então, como que a gente poderia, assim, à luz do espiritismo, né, esclarecer assim aquela frase que o pensamento gera a vida que a gente procura? Muito bom. Essa frase me lembra muito um outro tipo de literatura que eu gosto bastante, que não é espírita, né? Que são os livros de desenvolvimento pessoal, de positividade e tudo mais, que eu adoro ler sobre. E também vai de encontro com o que o espiritismo fala, né? Sobre a força do pensamento. Então, muitos autores trazem, por exemplo, que a gente deve fazer essa força do pensamento mesmo. A gente sabe que não é automático ser positivo, por exemplo, sempre. Volta e meia a gente está ali reclamando de uma coisa ou outra, ou sendo negativo, mas tudo isso é um hábito, né? Para você gerar esse hábito, você tem que praticar várias vezes. Então, tem que ficar ali mentalizando, pensando, né? É um autor que eu gosto bastante, que ele tem um livro muito conhecido que se chama O Milagre da Manhã. Acho que não sei se você conhece, mas o pessoal deve conhecer. E dentre as atividades que ele propõe no livro, ele fala das afirmações, que são isso, né? Que são frases positivas, que estão relacionadas aos seus objetivos de vida, que você vai ali ler em voz alta todos os dias. Por quê? Porque você vai lendo em voz alta, né? Falando, ouvindo, e com isso você vai interiorizando aquilo que você quer ter na sua vida. E a gente sabe que tudo isso é um movimento e é óbvio que isso vai auxiliar, porque você vai realmente interiorizando, vai compreendendo e vai acreditando que aquilo vai acontecer um dia. E dentro do espiritismo, a mesma coisa. A gente escuta muito falar em que orai e vigiai. Então, a gente, né, primeiro, não podemos esquecer nunca dessa conexão com Deus, porque ela é essencial, ela é a base da nossa vida. E até porque se o nosso objetivo é o aprimoramento moral, a gente vai conseguir como se aprimorando, né? Através das leis divinas. Então, se eu conseguir seguir todas as leis divinas, eu terei essa moralidade. E como você bem disse, essas leis divinas estão gravadas na nossa consciência, que a gente também não percebe, mas se a gente fizer um esforço, tá tudo aqui intrínseco. Tudo que a gente tem que ser, tudo que a gente tem que fazer. Então, primeira coisa, orar e sempre manter essa conexão, porque a gente faz a nossa parte, mas Deus também faz a parte dele. Óbvio que com o primeiro impulso nosso, né? A gente tem que dar o primeiro passo, mas ele está sempre nos acompanhando e nos auxiliando, e aí tudo fica mais fácil. E vigiai os nossos pensamentos, né? Por isso que é tão importante, porque mesmo eu tendo essa boa vontade de mudar, de ser melhor, mesmo eu mantendo a minha conexão com Deus, orando, agradecendo e tudo mais, eu tenho que continuar vigiando 100%, 24 horas por dia os meus pensamentos, porque ele é muito rápido, como a gente está dizendo. E um segundo ou outro eu posso alterar totalmente a minha vibração, alterar totalmente o meu foco, né, o meu objetivo. Então, acho que com certeza tem tudo a ver, né? Essa frase que você disse, eu acho que encaixaria aí no orar e vigiar, porque se a gente conseguir colocar em prática realmente o orar certinho, vigiar, acho que a gente com certeza vai ter esses efeitos maravilhosos do nosso pensamento positivo na nossa vida. Ah, maravilha, Paula. Sabe que essa frase não é minha, não. Essa frase é do Emmanuel, né? Maravilhoso. E se a gente for pegar a profundidade que ela tem, né, de que a gente cria a vida que a gente procura,
Porque, na verdade, a gente está sempre refletindo o que a gente tem dentro de nós, como tu bem colocou, né? E no texto do Emmanuel, quando ele cita essa frase, ele diz assim, ó, que às vezes a vida não está ainda como a gente idealiza, ou como a gente gostaria, ou como ela deveria ser, né? O nosso vir a ser, mas é porque a gente ainda está refletindo o que está dentro de nós. Mas vai chegar um dia que a gente vai se identificar no curso dos milênios, né? Com a sabedoria de Deus, né? Com o infinito amor e que constitui o pensamento e o amor de Deus. Daí a gente vai estar refletindo conforme essa sabedoria e esse amor divino, né? E que no momento a gente respira no mundo das imagens que a gente projeta e que a gente recebe. Então é como se a gente tivesse níveis para ir avançando, né? Qual que é o sentido da vida? A gente sempre brinca, é para frente e para cima, né? Porque a gente precisa sempre ir para frente e ir para cima. Só que no momento nós estamos respirando conforme aquilo que a gente está projetando. Tanto que normalmente quando a gente já ouviu aquela colocação que diz que quando a gente não gosta alguma coisa em alguém é porque a gente ainda não resolveu aquilo na gente, né? Tem assim essa questão da psicologia, assim, da projeção do que a gente faz no outro, né? Isso é muito, muito interessante. E eu gosto também, no livro Pensamento e Vida, que eles nos apresentam tipo um fluxograma, né? Que eles falam assim, que o reflexo esboça a emotividade, que a emotividade plasma a ideia, que a ideia vai determinar a atitude e a palavra que vai comandar a nossa ação. Que é o que tu tinha colocado, né? Um pouquinho antes, assim, tipo, olha, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo vai acabar, por mais que a gente se controle e às vezes pense um pouco diferente da maneira de agir, a gente sempre manifesta o que está dentro do nosso interior, né? E aí essa questão do poder do pensamento, da ação do pensamento, ela é muito importante. Porque é difícil mudar o pensamento, né? Colocou assim pra gente, é muito difícil mudar o pensamento. Porque às vezes a gente acha que o pensamento é só o que está na nossa consciência, digamos, né? Que a gente consegue lembrar dela e às vezes confunde com a questão da intelectualidade. Mas o Espiritismo nos apresenta o pensamento que não é só o nosso potencial intelectual, tem também o nosso potencial emocional, todo o nosso sentimento, né? E aí, assim, o que eu sou hoje, o que eu estou fazendo hoje, aonde eu nasci, o que eu faço, família de quem, trabalho com o quê, isso não é uma condição temporária. Ela não reflete quem nós somos. Nós somos muito mais do que isso, né? E sempre tem um aspecto emotivo aí para nos dirigir. Então, assim, na terminologia do Emmanuel, como eu coloquei, o pensamento não é só intelectualidade, o pensamento é também emoção, né? É também sentimento. Então, eu queria te perguntar como que a gente pode utilizar bem esse recurso do pensamento no nosso dia a dia, de forma a melhorar a nossa vida e de melhorar a vida das pessoas. Muito bem. Bom, eu acho que o primeiro passo é o que a gente está fazendo aqui, pensar sobre e refletir, porque daí, conforme a gente vai vivendo, em algum momento a gente vai lembrar dessa reflexão, falar, bom, vamos prestar atenção no que eu estou pensando, né? No que eu estou influenciando as pessoas ao meu redor e o que eu estou também deixando eu ser influenciada, porque também a gente que aceita, né, as coisas, as situações, as pessoas. Então, pensando, né, realmente na importância e na força do pensamento que nós temos, né, nós atraímos, né, a gente não pode deixar também de dizer que tudo é energia, né, nós somos energia, o pensamento é energia, então é por isso que ele também vai atrair semelhantes, assim como os nossos desejos, os nossos sentimentos, e aí a nível espiritual e também a nível de encarnado para encarnado. Então, acho que é importante a gente pensar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, né? O que eu estou querendo mostrar para o mundo, para o outro, o que eu estou querendo mudar em mim mesmo, porque é isso que eu vou, é através disso que eu vou conseguir filtrar as minhas companhias, sejam espirituais, sejam das pessoas mesmo, encarnadas, né?
E aí, através desse filtro que nós vamos ter, eu acho que é o que vai aí modificar, talvez, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa busca. Então, que energia que eu quero passar para o outro? Que pensamento que eu quero plasmar para o outro? Que influência que eu quero exercer? E vice-versa. Opa, travou? Voltou? Acho que Que travou um influência que eu pouquinho, quero voltou. receber do meu próximo? Então, o pensamento vai nos servir desse filtro mesmo, né? Porque se eu não prestar atenção para isso e começar a deixar o pensamento ali, né, voar e, né, às vezes abrir uma portinha aí para uma influência mais baixa e tudo mais, e não prestar atenção e eu deixar, eu vou, né? E aí eu vou mudando toda a minha vibração, toda a minha psicosfera, todas as minhas companhias. E isso, como a gente disse, a gente não vive só, a gente vive entre os espíritos, encarnados e desencarnados. Então, imagine para onde que eles vão me levar, né? Com essa influenciação toda e onde que eu estou levando eles também. Então, acho que chega um momento da nossa vida que a gente tem que parar para refletir sobre isso, né? Com quem que a gente está andando, com quem que a gente está trocando energia, com quem que a gente está trocando pensamentos. O que que eu estou pensando, né? Estou pensando em ser uma pessoa melhor, em modificar as minhas atitudes, em retirar alguns vícios e aprimorar outras virtudes. O que que eu estou querendo fazer? Qual que é o meu objetivo de vida? Acho que isso é muito importante, a gente ter esse foco, essas prioridades, ter em mente qual que é o objetivo de vida, porque tudo isso a gente vai trilhando o caminho e aí a gente vai conectando e conhecendo pessoas de acordo com esse caminho, né? Então, se eu não tiver essa atitude, por exemplo, de definir o meu objetivo de vida ou o que eu quero fazer da vida, o que eu quero modificar na minha vida, eu vou ficar inerte, né? Talvez eu vou estar ali perdendo tempo, sendo que eu poderia estar aprendendo, trabalhando, me conectando com pessoas que também vão me auxiliar nesse meu progresso moral, espiritual. Então, acho que esse é o start, sabe? Da gente refletir o que que a gente está pensando, o que que a gente está sentindo. Se a gente não está sentindo algo muito bom, então vamos tentar também modificar, porque isso vai acabar atingindo os nossos pensamentos, que acabam por se tornar mais negativos, por exemplo, ou, enfim, com raiva, vingança e todos esses vícios que não vão nos auxiliar em nada, só vão nos atrapalhar. Então, acho que é toda uma cadeia, assim, sabe? Uma construção que vai nos auxiliar nessa jornada. Inclusive, as pessoas ao nosso redor, como eu disse, a gente vai filtrando os nossos objetivos, as nossas atitudes e pensamentos, e a gente vai mudando tudo ao nosso redor. As pessoas, as situações, a gente vai vendo que Deus também vai auxiliando, vai tudo se encaixando. Então, acho que é um processo, realmente. Eu não sei se eu Eu respondi a pergunta, porque agora eu não lembro qual que era exatamente a pergunta, mas... respondeu. Mas tu foi colocando a situação assim de que a gente não tá sozinho, né? Que a gente tem, digamos, seja encarnado ou desencarnado, as nossas companhias, né? Espirituais, somos todos espíritos, né? E Haroldo tem uma fala que ele diz assim, que a gente se lembra daquilo que nos emocionou profundamente. Então, quando tu foi falando assim das nossas companhias, é interessante a gente não esquecer que nós temos dentro de nós, no nosso inconsciente, outras companhias que somos nós mesmos de outras vidas, né? Porque nós temos dentro de nós um sistema de crença, um sistema, né, tendências dentro de nós que modulam hoje o nosso jeito de ser, né? A gente, no nosso consciente, é o que aparentemente está aqui, né, exposto, e que a gente se expõe, que a gente acredita que se conhece. Tu foi colocando também, assim, das ações e foi me lembrando da importância do autoconhecimento, né? Porque para a gente saber o propósito de vida, onde que a gente quer chegar, quais são os tipos de amizades que a gente quer ter, para isso a gente precisa se conhecer. E aí Haroldo diz que dentro de nós, a gente tem vivo dentro de cada um, no mínimo umas 20 encarnações para trás.
Então, tu imagina 20 Paolas diferentes, em épocas diferentes, com culturas diferentes, com desejos diferentes. Só que, como Emmanuel nos fala que a gente tem na nossa memória aquilo que nos emocionou, aquilo que nos marcou, então, na verdade, a gente tem que cuidar bastante, né? O que a gente está pensando, o que a gente quer, como tu bem colocou. A pergunta, Paula, era assim, como que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida e a vida das pessoas que estão conosco, né? E tudo que tu foi nos colocando, assim, ó, olha o que está na origem da nossa determinação. Porque tu falou assim, onde que eu quero chegar? O que eu quero para a nossa vida, né? Para a minha vida. Que a gente tem uma determinação, a gente tem uma boa vontade. Graças a Deus, a gente esquece de muita coisa que a gente já viveu, né? Deus nos deu essa misericórdia da gente não lembrar de tudo, para que a gente possa se motivar para ter atitudes novas, né? Porque daí a gente tem esse impulso, essa vontade de querer ser melhor, de querer crescer, né? Só que na origem da nossa determinação reside a ideia, né? Que é o nosso pensamento, né? Então, como tu colocou o tema da palestra ali, que eu falei, o que ela quer falar com o experimento espiritual? Aí eu fui estudar o tema, fui conhecer as mensagens, né? O pensamento é realmente a fermentação espiritual que formam a nossa individualidade, né? Os nossos pensamentos, as emoções, as atitudes, as expressões que a gente usa, né? Que às vezes a gente não percebe a palavra que a gente utiliza. Eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, ele dizia assim, olha, a espiritualidade nos diz que o nível evolutivo de um espírito a gente reconhece pela linguagem que ele usa. E aí a gente passa para analisar as expressões, o vocabulário, como que estão os meios de comunicação, né? Será que eles entendem os nossos emojis? A gente está crescendo mesmo, né? Então, essa nossa individualidade aí influencia a nossa vida, influencia o nosso mundo. E eu queria colocar também, para até poder dar a tua opinião a respeito disso, do que está dentro de nós, no nosso inconsciente, né? Porque às vezes a gente não para pensar no que a gente traz à tona quando a gente se pega invigilante. Tu trouxe para a gente muito a importância do orar e do vigiar, né? Da gente estar vigilante. E como eu trouxe que a gente tem muitas encarnações, muitas tendências dentro de nós, tem uma passagem sobre fermento também na obra de Emmanuel, dessa coleção Fonte Viva, que é no livro Vinha de Luz, eu acho, que ele chama Fermento Velho. Fermento velho. E aí lá coloca assim, existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Então, são coisas que a gente tem dentro de nós, às vezes, enraizado, né? E que a gente não consegue superar isso de uma vez. Aí eu queria trocar uma ideia contigo sobre as potências que a gente tem na nossa alma. Porque a gente tem dentro do nosso psiquismo duas forças, né? Que o Espiritismo nos apresenta. A gente tem as emoções, que como tu mesmo colocou, são o nosso combustível espiritual. E a gente tem o poder de significar, o poder de dar valor às coisas. Porque como a gente conversou um pouquinho antes, né, a maneira como a gente interpreta a vida, a maneira como a gente interpreta as circunstâncias modulam e direcionam o nosso destino. E a gente sabe que um dos maiores desafios que a gente tem é ressignificar. É uma palavra muito bonita, a gente sabe que precisa aprender. A gente sempre que estuda, a gente fala da importância da ressignificação, mas para fazer isso, para botar isso em prática, né? Eu queria te perguntar, pode o nosso quadro de valores influenciar na maneira da gente ver a vida e na maneira de influenciar a vida das pessoas que a gente ama? Paula, acho que travou um pouquinho. Acho que a Paula travou um pouquinho. Tá me ouvindo? A conexão tá um pouquinho ruim.
Vamos aguardar um Oi, pouquinho para ver oi. se a Paula volta. Voltou? Ai, que bom! Você conseguiu escutar a minha Canta. pergunta? Quer que eu repita? Consegui. Ah, conseguiu? Tá, joia. Bom, o que eu queria falar no início é o seguinte, né? A gente está falando de pensamento e algo que, porque também ele é muito importante, que me veio à mente agora, é que como você estava comentando, o pensamento, ele é o que tem de mais sincero dentro da gente. Então, eu posso escolher a palavra que eu vou usar, o que eu vou praticar, o que eu vou fazer, o que eu quero mostrar para o outro, né? Eu sempre vou querer mostrar, né, o meu lado bom, positivo para o outro. Só que o pensamento, como você disse, do inconsciente, ele ocorre naturalmente. Ele vai demonstrar o verdadeiro ser, nosso verdadeiro ser. Por isso que ele é tão importante assim a nível espiritual, né? Que dentro do livro dos Espíritos até os espíritos vão dizer que a comunicação entre os espíritos se dá pelo pensamento, porque é para não ter essas más interpretações que você comentou. Não tem como é aquilo e pronto. Não tem como você fingir, ah, não, quis dizer que era outra coisa. Não. O que você está pensando é isso mesmo que você está sentindo e desejando. Então, essa questão dos valores, assim como eu vejo em relação às nossas crenças e tudo que a gente acredita, acho que está tudo relacionado, né? Porque toda área, quem eu sou, quem eu quero ser. Então, é óbvio que tudo que eu aprendi, tudo que me foi ensinado, né? Tudo que meus pais me ensinaram, enfim, eu vou ali, conforme eu vou crescendo, tomando consciência e fazendo as minhas escolhas, porque nós temos as nossas escolhas. A gente tem, você falou de poderes, eu lembrei, né? Nós temos vários poderes, né? Porque nós somos deuses também, vós sois deuses. E um desses poderes grandiosíssimos que Deus nos dá é o livre-arbítrio, né? Um super poder maravilhoso que a gente pode escolher, pode, né, que nem filho, fazer birra, ser teimoso e fazer o que a gente quer, mesmo ele nos indicando um outro caminho, outra situação. Então é um superpoder. Assim como a gente tem a grande responsabilidade depois de colher os efeitos da lei de causa e efeito, né? Que são decorrentes do nosso livre-arbítrio. Então, eu vou então moldando o meu ser de acordo com as minhas vivências, de acordo com aquilo que foi me ensinado, que eu vou buscando e eu vou moldando, né? Quem é a Paola? O que ela gosta? O que ela quer ser? O que ela quer modificar ou não quer? Ou ela quer permanecer estacionada? Então, tudo isso acaba refletindo no meu próximo, nas pessoas, principalmente que eu estou convivendo, né? Que nem você falou, nas pessoas que nós amamos. Porque a gente está ali mostrando quem nós somos verdadeiramente, quem nós queremos nos tornar. E isso me lembra muito também da força do exemplo, que nem eu comentei anteriormente. Porque às vezes aqui encarnado a gente não consegue ainda, todas as vezes, todas as situações, perceber o que o outro está pensando. Às vezes sim, né? A gente através da proximidade, intimidade, a gente já começa a conectar. Olha, ó, tá falando que tá tudo bem, mas eu sei que ela não tá bem porque eu conheço ela. Tô aqui sintonizar. Mas, mas tem momentos que a gente não consegue sintonizar e não consegue pegar ali o que a outra pessoa está sentindo realmente e está pensando. Então, vai ser através do meu exemplo, né, da pessoa que eu sou no dia a dia, não só nos momentos que eu estou aqui aparecendo, por exemplo, né, quem eu sou ali nos bastidores, que as pessoas estão ali pegando, né, a minha essência. E nós somos, então, por isso, vigiados 24 horas. E a gente não percebe que a gente está, como eu disse, exercendo essa influência na vida do outro. A gente acha que a gente está aqui imperceptível. Ninguém está observando o que eu estou fazendo ali 3 horas da tarde, né, na minha mesa. Mas será que não está percebendo? Será que não estão prestando atenção no jeito que eu estou trabalhando, o jeito que eu atendo o telefone, o jeito que eu converso com outra pessoa? Então, é nisso que a gente tem que trabalhar, sabe? Esses pequenos detalhes, porque é isso que vai nos conduzir. Então, sim, esses valores são muito importantes nós termos, mostrarmos para o nosso próximo, porque aquilo vai com certeza influenciar, ele vai tomar como exemplo e ele pode, lógico,
te guiar, né? Gostar do seu exemplo e querer acompanhar você, ou pode falar, bom, não gostei muito, né? Melhor eu fazer as minhas próprias escolhas. É verdade. E é interessante tu colocar isso da visão do outro com relação a nossa visão com relação ao outro, porque tudo tem um ponto de vista, né? Tem até um subtítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o ponto de vista. Porque assim, Paulo, acho que tá com a conexão fraquinha de novo. Tomara que ela esteja me ouvindo aqui. É intuitivo para todos nós que a visão de um determinado objeto ela vai depender da posição que a gente escolhe para observar, né? E se isso vale para objetos, vale também para pessoas e para circunstâncias. Tá conseguindo me ouvir, Paulo? Ouviu? Agora sim, deu uma travadinha, mas agora voltou. Eu estava falando, estava colocando do ponto de vista, né? Que a gente tem do outro e que o do outro tem da gente. Mas a gente tem que ter o respeito também pelo outro, né? E o direito de escolha, como tu colocou, o poder de escolha que se tem, né? Porque eu estava dizendo aqui, eu acho que a tua conexão estava um pouquinho lenta. É intuitivo para nós a visão que a gente tem, por exemplo, de um determinado objeto, né? A posição que eu vou decidir olhar esse objeto talvez seja diferente da posição que tu decide olhar. Da mesma forma que é para objeto, isso também acontece para pessoas e isso também acontece para circunstâncias, tanto da vida dos outros, mas principalmente da nossa vida. Nós estávamos falando há pouco da questão da ressignificação, né? A gente tem o poder de escolher o que a gente quer enxergar. A gente tem o poder de escolher o que a gente quer ver, né? Quase todos os objetos, pessoas, circunstâncias podem ser vistos de diferentes ângulos. Uma vez eu fui numa palestra em Joinville, vai fazer uns 3, 4 anos, e marcou muito a minha vida. Eu estava passando por uma determinada situação e eu estava com um determinado foco. E escutando aquela palestra, eu saí de lá, assim, revitalizada. Porque, assim, ó, a gente tanto pode escolher e pode se especializar a ver o defeito de alguma coisa ou de alguém, como a gente pode se especializar a ver o lado amoroso. Porque ninguém é perfeito, né? Quando tu fala, não gosto daquele jeito, não gosto daquilo. Então, assim, a gente tem esse poder de escolher de que forma, qual é o ponto de vista que a gente vai querer enxergar a vida, a circunstância, as pessoas que nos rodeiam, para que a gente possa ter essa vivência mais harmônica, né? Essa vivência mais feliz. Nosso tempo está quase se esgotando, Paulo. Olha que tinha mais coisa para a gente conversar, né? Mas já que o nosso tempo está se acabando, queria que tu deixasse rapidinho para a gente uma mensagem aí. E como o papo é longo, quando quiser voltar, o convite está refeito. Eu agradeço mais uma vez, foi uma delícia, né? Dá sempre vontade de continuar conversando, né? Espero que o pessoal tenha gostado também. Bom, mas já que a gente está terminando, vamos fechar o pensamento. Falando sobre esse assunto que a gente realmente... O próprio pensamento vai longe, né? Falando isso. E pensando nisso que você disse, né? De que o outro enxerga de outra forma, né? Às vezes a mesma situação, as mesmas... Tudo parece que é parecida, as situações semelhantes, mas eu posso agir de uma forma e você de outra, né? E tá tudo bem, né? A gente não tem como ter esse poder também de pegar a pessoa e fazer com que ela haja de certa forma ou pense de certa forma. Então é algo muito individual, né? Tudo isso. E aí, pensando nisso tudo, para finalizar, eu vou citar um pensamento também de um filósofo que se chama Clóvis de Barros Filho, que ele vai falar disso. Ele vai falar que o que nós sentimos nada mais é... Tá me ouvindo? Sim. Só voltou. Bom, voltou. Tudo que nós sentimos é uma interpretação do nosso corpo sobre as transformações que ele sofreu. Então, sente depende de você e depende do mundo, né? Da sua vivência, do seu contato ali, do que você está vivendo. Isso significa que
essa é uma resposta sua, uma sua do seu corpo, de acordo com a sua razão. Você vai, né, agir de certa forma em uma situação de acordo com a sua vivência, de acordo com essa consequência do seu corpo. Mas isso não significa que a Patrícia, né,